Podcast com Morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, moranguitos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Conta-nos, Tiago, que temporada vamos reviver hoje? Bom, antes de mais, olá a todos. Hoje tenho a dizer que viajamos novamente até à última temporada. Já tivemos aqui o João Bonneville, desta vez temos o Francisco Fonseca, uma pessoa que se calhar as pessoas não se lembram com este nome, lembram-se sim se calhar da personagem Ivan, que usava sempre um acessório que lhe é muito característico. Que acessório é esse, Tiago? Lembras-te? É um chapéu, ou neste caso vários chapéus, ele estava sempre de chapéu. Olá Francisco, bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado Francisco. uma vez mais por teres aceitado o nosso convite. Olá, olá a todos. E peço desculpa, realmente esqueci-me de trazer o chapéu. Que realmente Que falha, Francisco! Se calhar então adiamos agora a gravação só para o Francisco ir buscar o eu até acabei chapéu. de tomar banho, estou com o cabelo bonito, achei preferível mostrar o cabelo. Então, Francisco, antes de mais, e para aqui os nossos ouvintes e para nós também te conhecermos um bocadinho melhor, conta-nos assim por alto quem é o Francisco. Quem é o Francisco? Boa pergunta. Neste momento tenho 29 anos, sou do Porto, tenho uma licenciatura em Gestão de Marketing, agora uma mais recente em uma licenciatura em Representação. Os meus pais vivem em Angola, mas temos uma relação todos muito unida. Eu já vivi em diferentes partes do mundo, o meu irmão também, os meus pais, como disse, em Angola, mas mantemos sempre muito, muito unidos, por isso é uma parte importante e forte do Francisco. E que mais? E começamos por aí, pronto. Boa. Vou começar por perguntar então como é que tu soubeste do casting, como é que tu chegas aos morangos? Como é que eu chego aos morangos? Então, eu tinha acabado de... Portanto, isto foi há 11 anos atrás, tinha eu 18 anos, tinha um aspecto mais jovem, mas uma mentalidade muito parecida. Não, estou a brincar, também já cresci mais um bocadinho mentalmente. Mas, não, tinha 18 anos e tinha acabado de ser inscrito na Face Models, na agência. E nessa altura surgiu este casting e eu fui ao casting na brincadeira. Portanto, Na desportiva? Completamente. Não pensava em ser ator. Na altura estava no 11º e exato, não tinha isso em mente. E surgiu este casting. E eu fui completamente na desportiva. Aliás, cheguei lá e o estar completamente na desportiva também acho que me ajudou, penso eu. Porque eu cheguei lá e deram-me o texto errado para o casting. Fantástico. Deram-me o texto errado, que é sempre ótimo. Começar da melhor forma. Mas acontece. Mas é isso, se eu estivesse muito numa de quero tanto isto é o meu sonho e tal, se calhar nesse momento teria-me causado alguma pressão extra, mas como estava tão na desportiva foi tranquilo, aguardei o novo texto, o texto correto, deram-me tempo para ir decorar este novo texto e depois fazer o casting quando quisesse. Portanto, saí do espaço onde estava, fui decorar um bocado as falas e depois voltei. Fiz o casting e consegui enganá-los bem na altura. Não, fiz o casting e pronto, as coisas correram, até pelos vistos correu bem, e fui selecionado para ficar na seguinte fase, que era uma fase de onde eu não me lembro quantos aqui eram, mas éramos para aí cerca de 50, não sei se estou a dizer mal, que ficaram, portanto, durante um mês estas 50 pessoas que passaram esse primeiro casting fomos tendo workshops em representação, portanto fomos tendo aulas de representação e a partir de certo momento, portanto acho que foi a primeira semana toda a gente ficou, acho eu, estou a dizer bem,
E depois, a partir das últimas 3 semanas, começaram a Eliminar pessoas, não é? começou a haver eliminações. Exato. O João falou nisso, até comparou os morangos a uma espécie de Big Brother, em que de vez em quando ia sair de pessoas. Exato. Foi isso. Foi no início toda a gente ficou e depois começaram a sair pessoas. E pronto, eu continuei a enganá-los. Mas gostei imenso do workshop. O que é que faziam ao certo nesse workshop? Era apenas representar ou tinham aulas de representação e não só? Que tipo de aulas é que tinham? Eu agora já não me lembro assim muito bem, mas deixa-me pensar um bocado. Mas lembro-me que era muito. Era sempre coisas novas e era sempre coisas. Dávamos uma cena e tínhamos pouco tempo para praticar as coisas e trabalhar na cena e depois receber o feedback e voltar a trabalhar. Mas foi tudo coisas muito. Sempre coisas rápidas e sempre a mudar os exercícios. E já gravavam mesmo em cenários dos morangos, não já? Não. Ah, Na altura não, ainda não. Mas foi muito desafiador, pronto, foi tudo muito novo e desafiador e sempre com alguma pressão e de não ter muito tempo a pensar nas coisas, como é que vou fazer isto ou não, porque era sempre, tínhamos sempre cenas novas ou exercícios novos a fazer. Mas lembro que foi muito desafiador, interessante, gostei imenso. E depois, no final desse mês, por surpresa minha, cheguei até ao final e depois houve um casting mesmo final, onde esse casting final já fizemos mesmo nos estúdios. Ok, ao final. O final, acho que foi só o final que fizemos lá. Esse já fizemos mesmo lá e pronto, mais uma vez. Enganaste-os bem. E fui selecionado. Outra coisa que nós aqui gostamos de perceber, Francisco, é que ligação é que cada um de vocês já tinha antes com outras temporadas. Tu eras uma pessoa que acompanhava as outras temporadas dos Morangos, ou só te começaste a se interessar mais quando te aventuraste a ir ao casting? Eu vi se calhar mais atentamente as 2 primeiras temporadas e depois com a idade comecei a ver menos, mas acho que foi isso, acho que foi as 2 primeiras foi as que eu as 2 primeiras foi. Tu quando entraste nos Morangos tinhas que idade? Ao certo? 18. 18. E entrei, era a temporada 9. Exatamente. Portanto, se calhar acho que eu mais vivi foram as 2 primeiras, 3 primeiras, pronto, foram provavelmente também a terceira, assim, foi as que eu mais vivi. Depois também, pronto, já não via tanto, mas e depois participei na nona. Depois já aqui disseste que sentiste que os enganaste a todos a brincar, mas agora a sério, o que é que tu sentiste? Não é brincar, estou mesmo a falar. Mas então o que é que sentiste ao certo? Que emoções é que te passaram pela alma, não gosto de dizer emoções passaram pela cabeça, mas que pensamentos é que passaram pela cabeça quando, assim que foste selecionado para entrar no elenco final? Vou ser sincero, que eu na altura realmente havia uma inconsciência e uma inconsciência e uma irresponsabilidade da idade que não me fazia. Portanto, como eu disse, eu fui para lá na desportiva, fui passando os passos todos e as coisas foram correndo bem e eu estava feliz com isso, como é óbvio, e surpreso. Mas estava pronto, vamos ver no que é que vai dar e tal, mas também não estava muito, não estava a ver aquilo também com muita intensidade também por essa, pela idade e por ainda não saber o que é que quero e tal, não estava as coisas muito a sério, pronto. Se calhar nesta fase da minha vida, se essa oportunidade surge e tal, já vivia isso de outra maneira, quero agarrar isto, preciso. Na altura não foi tanto isso. Por isso ficaste mesmo surpreendido, não? Surpreendido, mas também veio aquilo com. Eu lembro de estar aí para o último, no dia que íamos receber a resposta, lembro-me de estar à espera da resposta, a ver quem tinha sido selecionado, dos finais, quem é que ia mesmo entrar na série, e lembro-me de estar a pensar, estou tranquilo, se ficar com este projeto é uma coisa engraçada, vamos ver como é que vai correr.
se não ficar, vou ter agora o verão pela frente, ia começar o verão, vou ter o Ok. verão. Por isso, estou bem, estava assim, tranquilo. Como é óbvio, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. A importância das coisas não se comparava, não é? Uma era um projeto interessantíssimo e a outra era só o verão. Que há muitos... Mas pronto, nessa altura realmente não havia essa descontração. É a imaturidade Então, também, não é? é isso. E então, pronto, fiquei sem verão. E das duas, e fiquei na série. Boa. Mas nesse caso ficaste sem verão por uma boa razão. Vá. Por uma boa razão. Não, como é óbvio, fiquei contente e foi ótimo, é claro, e fiquei contente com essa vitória, mesmo apesar de toda a inexperiência e isso tudo. Mas foi isso, fui sempre. Portanto, também se não ficasse tranquilo, não era para ser, ou estava bem com isso. Boa. Às vezes os castings até correm melhor quando se vai assim, não é? Na Sem desportiva, ou assim, um dúvida. bocadinho mais. Eu acho que com toda a minha inexperiência, acho que realmente foi uma mais-valia o meu estar tranquilo. O estar tranquilo de todas as fases, acho que isso ajudou-me na altura. Uhum. Francisco, o Ivan acabou aqui por ser uma personagem, se calhar de certa forma, assim um bocadinho menos relevante do que outras da temporada, mas depois, quando parecia que estava ali a começar a ganhar mais protagonismo, principalmente ali com a relação com a Tatiana, quando começou ali a crescer, tu acabaste por sair. Que expectativas é que tinhas para o desenrolar da personagem? É verdade, a personagem realmente. A personagem realmente estava a crescer e eu na altura cortei-lhe um bocado as asas. Mas acho que o Ivan já estava a começar a criar alguma história, alguma ligação com as outras personagens que poderia então realmente crescer e fazer ali uma coisa maior, não é? Uhum. Principalmente com a parte da relação com a Tatiana, realmente podia. E penso que era esse. Penso, se não estou a dizer em erro, mas penso que era essa a ideia, era a personagem desenvolver mais e desenvolver mais por aí na parte da relação com a Tatiana. Enquanto espectadores, pelo menos sempre foi essa a ideia que passou. Verdade, verdade. Sim, e foi essa a ideia que eu também na altura tinha do que estava a ver do guião e tudo. Mas pronto, depois foi isso. Depois houve uma altura em que eu olhei para o guião e o guião tinha todo mudado. Uhum. E o Ivan afinal ia para a França. Viagem essa que ainda não me pagaram. Eu não cheguei para a França. Atenção, temos aqui um exclusivo. Viagem. Não acredito que não chegaste a ir à França. Não cheguei, o máximo que fiz foi voltar ao Porto. Foi Aqueles e-mails que a tudo Tatiana andou a falso, receber, afinal era tudo falso. tudo falso. Ora, Francisco, mas que tipo de preparação é que a tua personagem envolveu? Ou seja, ela era uma personagem sempre muito ligada à moda. A minha questão é uma área que te interessa? Tiveste que estudar mais sobre o tema? Que tipo de preparação é que a tua personagem envolveu ao certo? Eu na altura, exato, com a minha pouca experiência portanto, todas as perguntas que me vão fazer em relação mais ligadas à representação dessa altura, Uhum. a minha resposta não vai ser a melhor, no sentido, vai ser a mais honesta, mas não vai ser a melhor, no sentido É isto que nós queremos, é honestidade. Não há respostas melhores ou piores, é honestas. No É isso que nós queremos. não, isso sim, isso da honestidade sim. Foi. Exato, eu tinha 18 anos e não tinha experiência nenhuma em representação e entrei no projeto de forma muito desportiva e muito imatura também e realmente eu acho que estar assim desportivo, como estava a dizer, ajudou-me no workshop, mas a partir de certo momento isto é muito trabalho não é uma coisa já não é tão desportiva, é uma coisa já para se levar já muito a sério e há muita gente também a depender de nós, toda a gente depende, pronto, toda a gente tem que fazer a sua parte e fazê-la bem e existe muito trabalho e na altura realmente eu não levei as coisas dessa maneira. Portanto, a nível do trabalho de ator e
era algo que eu não tinha essa experiência, nem na altura procurei, porque tinha as pessoas à minha volta para me ajudar com tudo isso, mas na altura realmente não liguei a isso, nem trabalhei dessa maneira. E como é óbvio, o que também ajudou imenso foi pessoas como, por exemplo, o João Pedreiro, como diretor de atores, ajudava no pouco trabalho que eu teria feito, ele ajudava também a fazer as coisas melhor. Mas é isso, na altura realmente eu não tinha experiência, nem procurei tê-la e levei as coisas com desportivismo que já não faziam sentido no nível que eu estava naquela altura. O já ter ficado no elenco e já ter uma personagem já me obrigava a levar as coisas para outro nível, o que eu não fiz. Francisco e Tiago, deixa-me só aqui colocar aqui uma questão que agora me passou aqui pela cabeça enquanto eu estava a falar. Eu sei que às vezes as pessoas dizem que, pronto, que não se arrependem de nada, mas arrependes-te? Não me arrependo absolutamente de nada. Okay, boa. Mas consigo justificar também o porquê de dizer isto. Porque é isso, porque não me arrependo, porque compreendi também quem eu era na altura, não é? E que ainda não estava... pronto, ainda até era mais imaturo e ainda não sabia o que queria, levava as coisas assim muito na brincadeira e tal. Mas era quem eu era nessa altura, não é? E tudo bem. E essas minhas atitudes, e não levar as coisas assim tão a sério na altura e com tanto profissionalismo, fizeram então portanto, eu tive um contrato de 9 meses, que ficou, acho, a 4 meses e meio, fiquei a meio do contrato. E já foi muito bom eles terem maturado, a gente me ter aturado 4 meses e meio. Já foi ótimo. Tipo, grande paciência de parte de toda a gente. Portanto, já foi bom. Mas acho que realmente, quando chegou ao final desses 4 meses e meio, o meu contrato, quando mudam a minha personagem, não é? Para ir para a França, e é isso que estávamos a falar, este não era o percurso inicial da personagem, esse percurso acontece à personagem pelas minhas atitudes durante esses meses de trabalho, que não foram as melhores. Foi uma solução de recurso. Foi uma solução de recurso, e isso acontece, na altura tenho uma reunião, um mês antes, portanto ainda tive um mês a gravar depois de saber que não ia continuar. E tive essa reunião, pronto, para eles me então explicarem o que é que ia acontecer à minha personagem e os porquês e isso tudo. E pelo menos fiquei com um sentimento de que eu saí bem da reunião, no sentido de fiquei triste, mas também já estava a precisar disso naquela altura, e eu também, como pessoa também. Portanto, senti triste porque realmente não correspondia às expectativas, mas tranquilo com o que ia se passar. E supostamente ias para a França, não é? Ia para a França, estava super contente com isso, e depois nada. Fiz as malas e tudo. Eu ando lá uns episódios de malas. Mas foi isso que foi. Na reunião senti que, pronto, fiquei triste com o que se passou, mas estava tranquilo, mas também percebi que saí de lá bem, no sentido que também percebi que eles ficaram como acho que toda a gente percebeu que eu simplesmente fui responsável e imaturo perante o meu trabalho, mas que não o fiz por mal ou que não queria... Saíste bem com eles. Sim, acho que eles disseram mais, olha, está tudo bem, agora estamos fartos de saturar, vai dar uma volta. Mas está tudo bem, tipo, acho que perceberam que eu nunca fiz isso por maldade. Aliás, e acho que perceberam que eu também sabia que tinha feito mal e que não era também isso que eu... E aliás, eu acho que o mês que eu realmente até trabalhei melhor e mais dedicado e com o tipo de foco foi até nesse último mês, numa de tentar, porque eu já estava a gravar os episódios de ir embora, não é? Portanto, não era numa de se calhar devia ter fechado a janela, estava um cão a ladrar. Não numa de tentar reconquistar para ficar, mas sim mais para
para pedir desculpa. Portanto, esse último meu mês a tentar fazer melhor, não é? Foi mais para pedir desculpa pelos meses de trabalho que dei também, trabalho extra. Mas é isso, acho que também eles perceberam que pronto, não era o meu momento, mas que tudo bem. E ficamos bem, ficou tudo bem. E depois eu estava a dizer que não me importei, não me arrependo por tudo o resto que vem depois e que acredito um bocado que, não é, que as coisas vão acontecendo como têm que acontecer para também chegarmos aonde depois devemos estar. Por isso, não é? Muitas vezes ficamos presos num momento e não era assim que eu queria, mas também se calhar o que depois tu gostas à frente só aconteceu porque viveste aquele momento atrás que foi, não é? Exatamente. Por isso acho que acabo por não me arrepender de nenhum momento, aliás. E depois eu saí e fui ainda acabar o 11º. Portanto, acabei por não perder o 11º porque não estive lá aquele tempo todo. Ok. Portanto, como só perdi uns meses, acabei ainda porque sou super inteligente. Não, estou a brincar. Tive de fazer uns trabalhos de casa a mais e tal. Mas pronto, como tinha perdido assim uns meses, deu para continuar o 11º sem perder o ano. Acabei o 12º, depois fui estudar marketing. Portanto, a minha cabeça foi tipo, ok, isto foi uma brincadeira, aconteceu Mas é bom, também não ficaste ali a pensar depois no assunto. Não. Foi algo que fez parte da tua vida, mas que depois... Exato, depois voltei para o Porto, acabei 12º, voltei ao caminho que eu já estava a fazer. Fui tirar uma licenciatura em marketing no IPAM. E depois dessa licenciatura em marketing... acabei a trabalhar numa empresa que é a Bisilk, é uma empresa multinacional de esmoris. Eu acabei por trabalhar nessa empresa e dessa empresa eles tinham um escritório na Flórida, perto de Miami, num sítio chamado Coconut Creek. E eu até falo bem inglês e acabei por ir para lá e estive lá a trabalhar durante 2 anos. E depois de lá, portanto, isto vai dar uma volta, não sei se vocês sabem ou não, mas isto dá uma volta outra vez para a representação. Era isso que eu te ia perguntar. Nessa altura, onde é que calha aí a representação? Agora, vocês estavam a ficar assustados a pensar, ele está a dar aqui uma volta e porquê que ele está a fazer é assim, tu tinhas que ir acabar na representação porque sabemos que tu tiveste agora, pelo menos neste momento estás a ter uma participação no Quero é Viver, portanto... Sem chapéu. Sem chapéu. E eu e o Tiago vemos. E é verdade. Então isto vai dar a volta depois, quando estava na Flórida, estava a trabalhar em marketing, vendas, com essa empresa Bisilk, e depois do trabalho comecei a ir para o Miami Acting Studio ter aulas de representação, uma vez ou 2 vezes por semana. E foi nessas aulas de representação que eu também nunca tinha tido um bocado antes dos morangos, e os morangos, como é óbvio, acabam por ser uma grande escola, mas assim mesmo aulas de representação nunca tinha tido assim muito. E comecei a ter aulas lá e comecei a gostar imenso do processo e a ficar realmente apaixonado por aquilo tudo e ficar tipo, afinal... Não os enganaste. Afinal havia outra. Não os enganaste, afinal. Então o teu amor pela representação não nasce nos morangos, nasce sim em Miami. Podemos dizer isto assim? Sim, podemos dizer assim. Eu acho que sempre houve um amor meu pelo palco, desde criança. Acho que sempre houve um amor por esse spotlight, por assim dizer, um bom spotlight. Mas eu lembro quando era novo, lembro-me que eu na altura, eu agora tenho muito bom gosto musical. Não, estou a brincar, não quero dizer mal das coisas. Mas não, na altura eu ouvia muito Excesso, quando era mais novo. Depois tive uma mudança radical, aos 9 anos fui ao meu primeiro concerto dos Rolling Stones e, portanto, não fiquei pelos Excesso, mas quando era mais novo ouvia Excesso e lembro-me quando acabavam as aulas, eu costumava pedir à professora para pôr uma música e para ir para a frente da sala dançar uma música dos Excesso.
Portanto, já havia essa cena pelo palco ou pelo spotlight, quando havia os teatros na escola ou concursos de bandas, ou não que eu canto muito bem, mas quando havia essas coisas eu gostava de participar e gostava da sensação. Portanto, já havia isso no meu sangue, mas sem eu saber bem como o expressar, e depois mais tarde, através das aulas de representação, descobri mais isso na representação. E do pouco, pronto, do tempo que tiveste a representar aqui o Ivan, que diferenças e que semelhanças é que foste encontrando entre ti, Francisco, e o Ivan? Acho que a maior de todas, acho que era por ser uma personagem, as semelhanças, sei? As semelhanças. Acho que era por ser genuíno e bondoso, também não parece, mas até sou. Acho que era mais isso, acho que realmente preocupava-se com as pessoas genuinamente, e tentava tomar as boas decisões para ter bons resultados também para com as outras pessoas, e acho que essa sua bondade, acho que também me revejo. Bom. E pronto, já falámos aqui, no pouco tempo que tiveste da série, ainda fizeste par romântico com duas pessoas, a Magda, que era interpretada pela Joana Vieira. Não perdi tempo nisso. Exatamente. Verdade. E a Tatiana, interpretada pela Mafalda Portela, a famosa Missy M. Como é que foi fazer par romântico com elas? Como é que vocês estudavam fora das câmaras? Era fácil contracenarem juntos, não era? Eu dava-me bem com toda a gente. Se alguém disser o contrário, eu não sei, é da parte deles, eu não sei. Mas eu acho que dava bem com toda a gente. Dava-me bem com toda a gente, gostava de toda a gente. E com elas igual, dava-me super bem com as duas, e gostei imenso de trabalhar com as duas. Agora, eu se calhar, pronto, é isso. Na altura, pela minha atitude profissional, sem querer, acho que também acabei por, portanto, eu tive uma boa experiência com elas se calhar não tiveram a melhor com a minha, porque se calhar dei-lhes um bocado mais de dor de cabeça por nem sempre estar muito bem preparado. Portanto, é isso que... Até, pronto, essa pode ser a única parte de arrependimento que tenho. Não tenho arrependimento por tudo que aconteceu, porque fez sentido no meu percurso e foi ótimo. Mas arrependo-me se me arrependo de alguma coisa é porque acabas por prejudicar o trabalho dos outros. Deixaste a Tatiana. E fugi da Tatiana para a França, portanto, essas coisas realmente é que são mais chatas. E na altura, qual foi a reação dos teus colegas? Não sei se te lembras, mas pronto, quando eles souberam que tu ias sair da série, qual foi a reação? Eu acho que eles ficaram todos muito, ou grande parte, preocupados como que coisa má ou negativa, deve estar mesmo triste com isto, mas eu realmente não, no momento que estava eu fiquei tranquilo, fiquei um bocado triste, realmente desiludi um bocado, mas estava tranquilo, também já estava numa de seguir em frente. Portanto, acho que ficaram um bocado preocupados, mas depois viram que estava tudo bem. Foi como teve que ser. Exatamente. Mas queres elaborar um bocadinho melhor os motivos de ter sido despedido? Já falámos aqui sobre ter saído, mas não falámos ainda tanto sobre os motivos. O que é que fez de ti, ao certo, uma personagem dispensável da série? Basicamente, a minha resposta fazia sentido. E voltando a Miami, eu depois, porque assim vai dar a resposta correta, que é, eu quando saí de Miami, quando estava em Miami, comecei a ir às aulas ao Miami Acting Studio e descobri essa paixão. Eu despedi-me do meu trabalho na altura e regressei a Portugal, regressei ao Porto e comecei à procura de faculdades de representação, portanto, para estudar mesmo representação. E na altura acabei depois por muitos motivos, acabei depois por ir para uma faculdade em
em Espanha, em Sitges, que é perto de Barcelona, que é o Institute of the Arts of Barcelona, é conhecido como IAB. Uhum. E eu estive lá a estudar representação durante 3 anos. Portanto, comecei com 25, acabei aos 28, acabei o verão passado, a licenciatura. Portanto, este é o meu ano de regresso. Portanto, acabei a licenciatura o verão passado, este é o meu ano de regresso à representação e de forma séria, não é? Já não estou a brincar, nem... e é isso, que é neste percurso todo, eu na altura já sabia o que é que tinha feito mal, não é? Mas com este percurso todo e depois a estudar ainda por cima, fazer a minha licenciatura 3 anos em representação, era em Espanha, mas era uma faculdade em inglês. As aulas eram todas em inglês. E tendo esta formação toda, de repente, realmente apercebi-me que aí tive as certezas que é tudo que tu aprendes na faculdade de representação, era tudo o oposto do que eu fazia, as coisas básicas, não é? As coisas de decorar o guião, não é? As coisas que têm que ser obrigatórias, não é? Decorar o guião, saber a quantas anda a personagem, não é? Saber o porquê que vens dali, ou para onde é que vais, e o porquê de dar essa resposta, ou porquê de dar aquela, todo este detalhe que neste caso, agora que estudei isto, até acho das partes mais interessantes essa pesquisa toda da personagem, o mais detalhado possível, e o saber as falas tem que ser obrigatório, todas essas coisas são básicas para estar bem preparado, e eram nessas coisas básicas que eu facilitei, não é? Muitas vezes não sabia onde é que estava o meu guião, portanto não era difícil depois memorizar a fala. Coisas desse género, não é? Que facilitava, e que são coisas que depois torna o trabalho impossível. Uhum. Porque eu já era um ator sem experiência, não é? Pois chegava à cena e tinha acabado de decorar as falas há 5 minutos. Uhum. Ainda te dão ações para fazeres e marcas por causa das câmaras, e tanto para um ator experiente já é preciso ver o trabalho, mas para um ator inexperiente, Ainda mais, não é? eu de repente chegava lá e tinha 30 coisas a acontecer ao mesmo tempo, eu tinha acabado de decorar as falas não é? E se calhar tinha acabado de acordar da sala de atores, que estava lá a dormir um sono e tinha acabado de... Portanto, não é maneiras de estar-se ativo e estar-se pronto para fazer o melhor trabalho. Portanto, são coisas básicas, mas acho que foi nessas até básicas que depois não me permitiam fazer um bom trabalho. Era impossível, não é? Claro. Eu fazia tudo a jogar contra o que depois podia ser trabalhar em condições, não é? E neste processo todo, como eu já sabia isto tudo, mas depois, fazendo agora todo o oposto e agora comportar-me de forma completamente oposta, realmente dá para perceber, dá para ver que daquela maneira era impossível, não é? Francisco, então, que diferenças é que os morangos com açúcar provocaram na tua vida? Há um antes e um depois dos morangos na tua vida? Sim, claro. Foi... acho que acabou por ser uma aprendizagem muito boa de erros e de maneiras de ser que eu na altura tinha, que via algum efeito em ter essas atitudes, não é? E que por vezes na escola ou era perdoadas essas atitudes, não é? Eu andei quando era mais novo na mesma escola durante muitos anos, e como eu até sou uma pessoa mais ou menos boa, eu mais uma vez continuo a enganar toda a gente. Mas não, como eu até acho que tenho bom coração e boas intenções, acho eu, e intenções genuínas, e acho que isso acaba por algumas vezes por me desculpar em atitudes que eu tinha quando era mais novo,
de mais irresponsabilidade e de maturidade. E como tive tanto tempo, por exemplo, na mesma escola, e como toda a gente me conhecia desde tão novo e sabiam que e gostavam de mim, eu acho que essas atitudes eram perdoadas. E então eu achava que poderia viver com essas atitudes sem haver repercussões. No E fundo, os depois, morangos, desculpa só interromper, no fundo, os morangos foi o primeiro contacto com a vida adulta, não é? Com a realidade da vida adulta. exatamente, e um contacto com isto não pode ser tudo como tu queres, ou à tua maneira, ou tens que seguir algum profissionalismo, portanto, coisas da vida que tinha que seguir e que não podia ser só à minha maneira. E os morangos foram esse primeiro contacto, e essa primeira... portanto é isso, foi uma coisa super positiva de eu bater de frente com isso e de ter que fazer uma análise e de ver coisas que tinha que mudar. Também fazia parte da minha altura. Também eu acho que era dos mais novos do elenco, acho que não estou a dizer mal. Com 18 anos eu acho que era dos mais novos e portanto foi uma altura também boa para eu realmente crescer, e a mudança, eu agora tenho 29, não é? Não tem nada a ver, portanto já evoluí disso tudo e tive muitas outras experiências até agora que também foram importantes. Portanto, isso ter acontecido foi bom porque deu espaço para eu ter estas. Portanto, eu agora volto à representação com uma maturidade e com uma noção, mesmo estive a viver fora, não é? Mesmo a faculdade que eu estudei em Espanha era uma faculdade inglesa, portanto era uma faculdade internacional, portanto era uma faculdade de artes, e onde só havia pessoas de todo o mundo, portanto um cocktail de nacionalidades e de culturas, e isso foi tudo fundamental para o que eu sou agora e para ter crescido, e acho que me dá uma bagagem muito maior para se eu agora quiser, para eu agora representar, e uma das melhores coisas que eu retirei foi na faculdade de representação, foi esse cocktail de culturas, que ainda para mais para a representação, não é? Porque tu acabas por ser um bocado o reflexo do que tu vês à tua volta, não é? Com as pessoas que cresces e portanto, para tomar decisões para uma personagem, algumas vezes podes ficar um bocado bloqueado pelo que tu conheces. E eu nessa faculdade, a ver tanta gente de outros países com outras maneiras de olhar para situações e também abrir então essa minha visão com eles, não é? Nesse teu regresso agora à representação, sentiste alguma dificuldade em reentrar, dado aquilo que fizeste nos morangos? Ou como já passou tanto tempo, que é um bocado no esquecimento? Não. Tudo tranquilo. Há uma dificuldade, não é fácil, não é? Acabei de agora a representação, acabei agora a licenciatura em representação o ano passado, não chegas e dizes estou aqui, não é? Tens que esperar pela tua vez e esperar por oportunidades e há essa dificuldade, mas a minha dificuldade é uma dificuldade que até nem me posso queixar, até acho que não tem problema. Até posso-vos dar uma notícia que é logo uma dos meus primeiros projetos que me surgiu depois da faculdade. E é por isso que eu estou a dizer, voltar é difícil, e não tem sido fácil, mas é difícil, mas não me posso queixar porque até tenho tido uma ou outra boa oportunidade e portanto, e sei a dificuldade que é, por isso estou agradecido e quero continuar a ter e está a correr muito bem, estou contente. Mas mal acabei a licenciatura surgiu uma oportunidade e eu gravei uma série para a Netflix. Sabiam isso? Sim, nós fomos analisar o teu currículo, não é? Andámos a estudar-te. Eu acho que estava a dar qualquer coisa de nova, mas não. Acredito que lá para casa, para quem esteja a ver, seja novidade. Nós tivemos que nos preparar para esta entrevista, portanto. Nós preparámos-nos, não é? Houve aqui um pré-estudo. É a série Diamonds, não é? O que é que mais descobriram? É a série Diamonds. É Diamonds, uma série belga e que tem 2 portugueses, sou eu e o Luís Parteiro, que também foi incrível trabalhar com ele e ter estado aquele tempo com ele. Deu-me grandes dicas de culinária. Quem diria? É verdade. Da representação também. Da representação também. Muito mal, e foi por isso que ele insistiu comigo. Eu agora já sei mais um bocadinho, mas pouco.
Mas foi isso, foi uma experiência ótima. E isso foi uma série que foi a Diamonds, é uma série belga. E isto foi logo como acabei a faculdade, apareceu-me esta oportunidade, portanto não estava à espera, não é? Portanto, não, e depois surgiu a oportunidade com a TVI na novela Que Era Viver, onde faço a personagem o Bruno. E foi mais uma oportunidade incrível de sair da faculdade, não é? Portanto, e tenho tido estas, se calhar, estas duas, se calhar, são assim as. Que está a esquecer de nada. Não, estas duas são as duas assim com mais destaque neste meu primeiro ano de regresso. Mas tenho feito outros trabalhos, não tão vistosos para o público, mas tenho feito outros trabalhos. E por isso estou super contente com este meu primeiro ano de regresso. E tenho havido oportunidades e na TVI, portanto, na altura quem teve a reunião comigo foi a pessoa que agora também me chama para a novela, não é? Estás a ver, segundo as oportunidades existem. Exatamente. E o João Pedreiro, que na altura trabalhei com ele nos Morangos, volta a trabalhar com ele na Quer É Viver, que foi ótimo. Portanto, é isso, ficou tudo bem. Acho que percebi, e não senti, é isso. Eu sinceramente eu fui um bocadinho mais nervoso gravar para a TVI do que, por exemplo, para a Bélgica. Faz sentido. No sentido de... Sentiste em dívida para com eles? Sim, e um bocado naquela de será que vão estar, tipo, a ver se vão estar muito atentos, tipo, será que vamos ver como é que se vai comportar. Mas não, cheguei lá e vi que não, que ninguém queria saber, que era tipo, tu tinhas 18 anos. Também viram que tu cresceste, que os anos passaram, não é? Mas acho que também houve uma noção, isso também, claro, mas uma noção de que, exato, eras novo e isso não representa que sejas agora assim, tipo, já foi o passado e está-se tranquilo. Eu senti começar do zero completamente na boa. Isso foi ótimo. Francisco, há bocado, e porque também tocaste agora aqui no facto de estares presente numa série com o Luís Parteiro, há bocado estávamos a falar aqui da Joana e da Mafalda, foi com elas que mais gostaste de contracenar ou também houve aqui outras personagens que gostaste de contracenar na altura? Eu gostei de contracenar com toda a gente e gostava de toda a gente, dava-me bem com toda a gente. Dava-me bastante bem com o João Bonneville, vocês mencionaram que... Ele também falou de ti, portanto comprova-se. Não, ele se calhar era assim, descomodava melhor realmente. Mas sim, se calhar destacava ele. Aí está. Isto vai ser o momento, vai ser o momento da vida do João Bonneville. Vê lá tu que ele tocou no ponto em que, não vou revelar onde, mas não sei se te recordas, Tiago, que o João partilhou connosco que há pouco tempo viu o Francisco e que a primeira coisa que lhe perguntou foi onde anda o chapéu? Onde anda o chapéu? Eu posso lhe dizer a mesma coisa, onde é que anda o capacete e a bicicleta? Aquela bicicleta com 45 lugares. Exatamente. E João, Francisco, também o João... não é preciso ofender. Desculpa. Estou a brincar, João, Francisco, o João é a única pessoa que se calhar ainda hoje te dás com ela ou levaste mais amizades para a vida? Não mantive, eu na altura, exato, voltei para o Porto e não mantive o contacto, no sentido de fiquei a dar-me bem com toda a gente e quando vejo as pessoas dou-me bem com toda a gente, mas não mantive um contacto diário com ninguém, até as pessoas que ultimamente que me tenho encontrado e falado com elas tem sido o João e o Afonso Lopes também. Ok. Fazia de Tiago. Sim, de vez em quando também o vejo. E acho que do elenco tem sido mais esses dois. E aqui já para fecharmos aqui o nosso podcast, mas sabendo tudo e de tudo o que já falámos aqui também durante este tempinho, voltavas a entrar, sabendo tudo o que se passou,
desde aquela altura até agora, voltavas a entrar e a fazer aquele casting, Claro, voltar a fazer tudo, tudo igual. tudo igual. Boa. Tudo igual, porque é isso, é isso, acho que e é por isso quando falamos antes de começar, antes de estarmos a gravar, não é? Que eu disse tipo, podemos falar de tudo porque acho que acho que é essa a mais-valia da minha experiência, é realmente o que aconteceu de mal. Porque tira coisas boas, não é? Tirou a aprendizagem que saiu, tirou o que realmente o mundo não acaba e que há segundas oportunidades e a vida dá voltas e, portanto, para toda a gente que seja mais nova e que esteja a ouvir, isto não foi uma coisa, ai meu Deus, ele foi despedido, é mesmo grave e que desilusão, não, foi o que aconteceu na altura e foi uma boa aprendizagem e a vida depois trouxe-me coisas incríveis por isso, não é? Para mim a vida ter-se desviado depois e ter voltado à faculdade e gosto de todo o meu percurso até agora, por isso não queria mudar nada. E estou de volta à representação, por isso se formos aceitando assim as coisas, acho que vamos chegar onde é suposto, se é suposto chegar a algum lado. Mas com trabalho. Também é uma parte importante, que também sem trabalho, também só à espera que caia do céu, também é difícil. Francisco, vamos aqui, para terminar, fazer um jogo de perguntas e respostas rápidas, ok? Eu vou-te fazer perguntas curtas, simples, e tu tens que responder aquilo que quiseres, pronto, dentro das hipóteses de resposta que existem. Eu sou muito mau com este estilo de jogo. Ótimo, é isso que nós queremos, é exatamente, nós queremos as pessoas que se espalhem a cumprir daqui. É que os nossos ouvintes também se querem rir. Ou o pior. Pá, Não, naqueles mas jogos de vez em quando a ver uns copos e tal, eu evito jogar, porque senão sou eu que vou jogar mais. Eu evito jogar. Não, isto aqui nem são perguntas muito, muito difíceis, e também se precisares de tempo a pensar, podes pensar. Vou-te começar primeiro por perguntar, para te pedir para escolheres uma temporada dos Morangos para entrar sem ser a tua. Escolhi a terceira. Porquê? A terceira é da Cláudia Vieira. Não, essa é a segunda. Essa é a segunda. Essa é a segunda. É. Então está aí a resposta, é a segunda. Pela Ok. Cláudia. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Cláudia, se estás a ouvir segunda... isto. O quê? Cláudia, se estás a ouvir isto. Não, estou a brincar. Não, era essa porque foi que eu acho que mais vivi, acho eu. Uhum. Na idade que tinha na altura. Acho que foi se calhar a que teve mais impacto. Escolhe uma outra personagem com quem gostasses de ter feito, sem ser... aliás, uma outra personagem que gostasses de ter feito sem ser a tua. Gostava de ter feito a personagem do João. O Sebastião. Não só porque faria muito melhor que ele. Também te consideras um trapalhão, não me digas. Não, gostava de ter feito a dele porque era um desafio. Era um bom desafio. Pronto, era uma personagem assim mais diferente do Francisco, não é? E traços mais cómicos também. Estou ansioso porque era uma personagem que seja assim diferente de mim. Uma outra personagem com quem gostasses de ter feito par romântico. Vou ter que dizer o João em todas as respostas. Não, estou a brincar. Não, eu fiquei feliz com as duas. Já deram logo duas, fiquei super feliz. É verdade, não podes queixar. Não podes queixar. E nem vocês não sabem quantas é que eu tive em França. É que o chapéu é um sucesso em França, não sei. Pois, exato, especial da moda, ainda por cima. Claro. Maior dificuldade no período em que gravaste os Morangos? A maior dificuldade... o que é que foi mais difícil durante aquele... Sim. Viver em Lisboa. Foi difícil a tua adaptação? Sim, agora tenho estado por todo lado e adoro sempre estar a viajar e gosto de
de todo isso de andar com as mochilas às costas e novas aventuras, isso tudo. Mas na altura, também por ser muito agarrado à minha família e à minha casa, isso tudo, na altura foi assim uma mudança grande, mesmo que Lisboa seja ali ao lado. Mas na altura, para a minha maneira de ser na altura, foi um bocado, queria estar sempre a voltar para o Porto. Aliás, eu tinha folgas durante as gravações, e em vez de ficar em casa como uma pessoa dedicada a estudar o guião para os próximos dias, apanhava um comboio e vinha para o Porto, vinha para o Porto e depois ia gravar. Aliás, quando estreia o primeiro episódio, eu comecei a receber mensagens, a minha maluqueira na altura, comecei a receber mensagens de pessoal a dar parabéns e tal, quando estreou o primeiro episódio. E eu acabei de gravar nesse dia às, por exemplo, 6h30 da tarde. E pedi para me levarem ao Oriente, depois de gravar. Apanhei o comboio, vim ao Porto. Portanto, já que apanhei o comboio para aí às 8 ou 8h30, vim ao Porto. Cheguei ao Porto de noite. Os meus amigos foram-me buscar aos comboios. Levaram-me a casa, que eu pedi para me levarem a casa. Os meus pais pensavam que eu estava a dormir em Lisboa. Levaram-me a casa, eu fiz uma surpresa aos meus pais. Eu sabia que isto era uma má surpresa, porque eu devia estar a dormir, que eu gravava às 9 da manhã no dia seguinte. Ai. Portanto, eu devia estar em casa, mas eu pensei, hoje estreou o meu primeiro episódio, ninguém vai ficar chateado comigo. Portanto, ainda fui ter com os meus pais, estive com eles, depois fui ter com amigos e tal, e deitei-me, dormi umas horitas, apanhei um táxi, fui para os comboios e estava a gravar no dia seguinte às 9 da manhã. Portanto, isto era a minha irresponsabilidade, mas também o querer voltar a casa. Claro. Colega dos morangos, de quem sentes mais saudades? Quem sentia mais saudades dos morangos? Sim, neste momento. Com quem é que se calhar já não falas há tanto tempo e sentes mais saudades? Não vale os vão. Não, dele não, tive com ele há pouco tempo. Não, o João Pedreiro, gosto sempre de estar com ele, estive com ele na Quero Viver, mas isso também já foi há algum tempo quando gravei, e é sempre uma pessoa incrível, e mantive sempre o contacto com ele, apesar de... E foi muito bom também da parte dele diretamente, eu também lhe dava muitas dores de cabeça, não é? Porque ele também estava ali para ajudar os atores a fazer o seu melhor, e muitos atores com pouca experiência, não é? Na altura, e por isso eu não lhe ajudei no trabalho dele, e ele mesmo assim bati sempre contacto com ele e dou-me muito bem com ele, por isso ele também teve muita paciência para mim. Ficaste com algum chapéu do Ivan? Tenho um chapéu do Ivan. Querem que eu Ainda? Quero, por favor. Vai. Eu vou buscar o chapéu. Fiquei com um... Está em mau estado o chapéu. Tinha a cabeça mais pequena na altura. É o cabelo que dá volume. Muito bom. Espetáculo. Aqui está o chapéu. Pronto, terminamos da melhor forma. Terminamos sem dúvida da melhor forma. Francisco, olha. Eu vou ter avisado, eu tinha trazido logo o chapéu. Não, acho que assim até teve mais piada. Assim de repente ir buscar o chapéu, não estava à espera. Olha, Francisco, está feito. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e pela conversa que tivemos. Obrigado, gostei muito, gostámos muito. Sim, sem dúvida. Foi mesmo. Deu para rir, deu para aprender e para tirar lições de vida daqui, portanto. Sem dúvida. Acho que até foi educativo, de certa forma. Espero não ter dito nenhuma asneira. Não. E também gostei muito, obrigado. Obrigado. E é assim que terminamos mais um episódio do podcast com Morangos. Para a semana, descubram quem é que vai ficar à conversa connosco. Até lá, sigam-nos nas nossas plataformas habituais e também nas nossas redes sociais. Até já! Tchau!